Hoje abriremos um túmulo coletivo. Desceremos pelas catacumbas do século XX, onde pulsa um coração envenenado pelo ressentimento, pela humilhação e pelo desejo de redenção através da destruição. Hoje o tema é Hitler e a análise do trauma nacional. Uma viagem pela mente ferida de uma nação que, após a Primeira Guerra Mundial, mergulhou num abismo psíquico e pariu, de dentro de seu inconsciente esmagado, um monstro que falava com a voz do povo e o delírio de um carrasco. Este não é um conto sobre um homem. É sobre um sintoma coletivo, um colapso da razão que se travestiu de ideologia, um recalque histórico que retornou sob a forma de fúria racial, mística e necropolítica. A Alemanha pós-Versalhes não precisava de um líder, precisava de um espelho, um porta-voz das pulsões mais primitivas. E encontrou Adolf Hitler. Prepare-se para mergulhar numa narrativa em 7 blocos, onde o inconsciente da Alemanha grita, suando sangue e culpa, construindo passo a passo a imagem do Führer como um reflexo invertido da própria ferida narcísica de um povo derrotado. Antes de abrirmos a primeira camada desta ferida, curta este vídeo, compartilhe com quem tem coragem de olhar o horror nos olhos, inscreva-se no canal Psicanálise das Trevas e ative as notificações. Você vai precisar se lembrar do caminho de volta. Agora, apague a luz. A história começa. A mente coletiva da Alemanha, em 1919, era uma casa em ruínas onde ainda ecoavam os gritos do fronte. Nada ali era silêncio. Cada tijolo era uma memória de glória arrancada. Cada escombro uma lembrança de potência desfeita. E mesmo o céu parecia carregar o peso da vergonha. Era um luto sem nome, uma castração sem anestesia. A Primeira Guerra Mundial deixara não apenas corpos, deixara um abismo aberto no coração de um povo que havia se acreditado eterno. O Tratado de Versalhes foi a sentença final. Um documento, sim, mas com o poder simbólico de um corte de guilhotina. Ele não apenas cobrava reparações, impunha culpa, impunha fraqueza, dizia sem cerimônia: vocês falharam, vocês foram vencidos, vocês merecem rastejar. E o inconsciente nacional, essa entidade obscura, pulsante, feita de mitos e frustrações, não suportou. Não havia espaço para elaborações. Nenhuma catarse, apenas silêncio, inflação e miséria. A Alemanha, uma vez império, tornara-se o doente terminal da Europa. A República de Weimar nasceu nesse berço envenenado e seu choro de recém-nascida foi abafado pelo riso escarninho das potências vitoriosas. Neste cenário, vagava um homem pequeno, de olhos duros e traumas mal cicatrizados. Adolf Hitler não era ainda o monstro. Era uma casca, um depósito de fracassos. Sua infância fora um desfile de punições, humilhações, desejos frustrados e uma mãe moribunda, cuja morte lhe deixara uma cicatriz indizível. O pai, autoritário e frio, era o espelho de tudo que Hitler odiaria. A figura castradora, o símbolo da ordem sem afeto. Como tantos outros, ele servira na guerra. Não por patriotismo, mas porque ali, entre as bombas, encontrara finalmente um lugar. O campo de batalha era puro, dizia. Não havia ambiguidade. Ou você matava, ou morria. A guerra lhe dera pertencimento, propósito. Quando ela acabou, levou embora tudo de novo. E ele voltou ao mundo civil como uma sombra. Um artista frustrado, um órfão emocional, um ressentido com vocação para delírio. Mas havia uma vantagem na sua psique estilhaçada. Ela ecoava o ruído do inconsciente coletivo. Aos poucos, suas palavras começaram a encontrar ouvidos. Não porque fossem geniais, mas porque diziam o que o povo sentia e não podia admitir. Ele falava da vergonha como se fosse uma injustiça, do fracasso como se fosse culpa de terceiros, e de um passado que nunca existiu, mas que todos queriam acreditar que sim. Era ali que nascia o mito fundador da revanche, a narrativa de que a Alemanha não foi vencida,
Foi traída. Um recalque nacional transformado em narrativa paranoide. Hitler, que ainda vivia de pequenos favores e discursos inflamados em tabernas sufocadas de fumaça e cerveja, tornava-se o médium de uma fúria que vinha de baixo, do id coletivo. A psicanálise nos ensina: o trauma não elaborado não desaparece. Ele retorna, disfarçado, distorcido, mas sempre mais forte. A vergonha da derrota se transmutava, agora, em ódio canalizado. E Hitler, ainda um corpo insignificante na vastidão da história, começava a ser possuído por esse espectro coletivo. Sua retórica era feita de espelhos quebrados. Cada inimigo nomeado, judeus, marxistas, liberais, estrangeiros, era um fragmento daquilo que a Alemanha se recusava a ver em si mesma: fraqueza, decadência, mudança. Ele projetava o horror interno no rosto do outro, e ao fazer isso, oferecia ao povo uma nova identidade. Não mais o derrotado, mas o purificado pela dor, o escolhido pela tragédia. Freud chamaria isso de identificação com o agressor, em seu processo mais perverso. A Alemanha, ao invés de elaborar sua culpa, passou a venerar a imagem de uma virilidade feroz, autoritária, violenta, a mesma que a havia destruído. O próprio Hitler dizia: o povo não quer liberdade, o povo quer submissão. E o povo, sedento por sentido, começou a ouvir. Nos porões da psique nacional, algo se erguia. Não era apenas um partido, era um retorno do recalcado, um monstro formado da matéria escura do inconsciente. E Hitler, o corpo sem lugar, se ofereceu como canal. Um homem moldado pela própria ausência, preenchido pelo ódio alheio. O trauma nacional encontrara, enfim, seu profeta. A República de Weimar foi um cadáver embalsamado com maquiagem democrática. Ela sorria com os lábios da liberdade, mas o hálito vinha da decomposição. As avenidas largas, os cafés iluminados, os artistas experimentais, tudo isso era uma máscara fina cobrindo uma carne pulsante de rancor, de fome, de medo. Por trás dos salões progressistas, a alma alemã agonizava num beco úmido, cheia de vozes que gritavam por sentido. A Alemanha era, então, como uma mulher violentada obrigada a seguir em frente como se nada houvesse acontecido. A ferida era negada, o trauma era ridicularizado, e o orgulho ferido, sem possibilidade de luto, virou ressentimento. Ressentimento é luto mal resolvido que se transforma em culto ao passado, e foi nesse útero psíquico que Hitler cresceu. Não apenas como político, mas como símbolo. Ele não era uma exceção. Era a expressão mais pura da ferida. A inflação devastava. Milhões de marcos não compravam um pão. Crianças brincavam com cédulas como se fossem papel de parede. O dinheiro perdera valor, e junto com ele a ideia de futuro. O povo confuso buscava culpados. E Hitler, agora já articulando seu teatro simbólico com precisão hipnótica, entregava uma lista clara, didática, maniqueísta. Os judeus, os marxistas, os banqueiros, os artistas degenerados, a modernidade. Não era uma análise, era uma fábula. E o povo, infantilizado pela dor, queria contos de fada, mesmo que fossem feitos de ossos e sangue. Aos poucos, a Alemanha passou a ver nele o que queria ver. Não um líder, um espelho. Freud já nos advertia. O narcisismo das pequenas diferenças é o solo fértil do ódio. Hitler encarnava esse narcisismo invertido. Um homem sem beleza, sem graça, sem brilho, mas que pela retórica fazia os outros sentirem-se belos, grandiosos, escolhidos. Ele falava do folk como se fosse um organismo sagrado. O povo para ele era uma entidade mística, algo puro, atemporal, que fora contaminado por parasitas internos. Sua linguagem era sempre corporal. O corpo da nação estava doente, o sangue precisava ser purificado, a ferida precisava ser cauterizada com fogo. Essa metáfora médica, doente-curador, criou um campo fértil para o fascínio. A Alemanha não queria mais pensar, queria curar. E para curar, aceitou tomar o veneno como se fosse remédio. Hitler não era um político, era um sintoma.
Cada comício seu era um ritual arcaico. Ele aparecia com uma estética milimetricamente construída. O uniforme, o bigode, o punho cerrado, o silêncio dramático antes do grito. Era teatro, mas também era transe. A psique coletiva alemã, traumatizada, cansada, começou a entrar em estado hipnagógico, um torpor entre sono e vigília, onde as ideias racionais não funcionam. Era ali que ele operava, no limiar entre o medo e o êxtase. Os judeus, por sua vez, eram o receptáculo perfeito para a projeção. Símbolos do cosmopolitismo, da intelectualidade, do estrangeiro por dentro, encarnavam tudo que a alma nacional não queria encarar. E como nos mitos mais antigos, o bode expiatório foi marcado. É preciso entender, não foi apenas Hitler que odiou. Foi a Alemanha ferida que precisou odiar para continuar viva. O ódio era cola, era identidade, era cura mágica para uma nação que, sem isso, teria de olhar o próprio espelho e aceitar: fracassamos. Mas ninguém quer admitir o fracasso. Muito menos um povo acostumado a ver-se como povo eleito. O ventre da nação, inchado de rancor, começou a parir a monstruosidade. E o monstro vinha com uniforme, com discurso, com salvação prometida. Os comunistas também serviram como combustíveis do medo. O incêndio do Reichstag, anos depois, seria o símbolo mais claro disso. Mas aqui, em Weimar, o fogo já ardia. O medo do bolchevismo, da revolução, da perda total da ordem, dava a Hitler o que ele mais precisava: terror canalizado. Quando o trauma não encontra linguagem, ele se manifesta em ação. E a ação que se preparava era terrível. Hitler, ainda sem poder real, já dominava o imaginário. Sua imagem crescia nas conversas, nos jornais, nos boatos. Era o fantasma do futuro. O anti-herói que dizia: sim, vocês sofreram. Sim, vocês foram humilhados. Mas agora, vamos queimar o mundo por isso. No fundo, era uma proposta narcísica invertida. Se não posso ser amado, serei temido. Se não posso ser eterno, farei história pelo horror. E o povo, cansado de não ser nada, aceitou essa oferenda. Aceitou o veneno como redenção. Primeiro vem o silêncio, depois o sussurro. E então, o grito que atravessa multidões como lâmina quente no ventre da razão. A voz de Hitler era mais do que som. Era um útero reverso. Não gestava vida, mas devorava. Cada palavra sua era uma mordida na alma anestesiada do povo. Era como se, ao falar, ele despertasse algo que sempre esteve ali, dormindo, um animal faminto, mantido acorrentado pelos pactos civilizatórios. E agora, livre, ele compreendeu com uma intuição quase demoníaca que o povo não pensa em palavras, pensa em imagens e sente em pulsões. Por isso sua linguagem era simbólica, visceral, arquetípica, nada de discursos técnicos, nada de nuance. A língua da fera era a língua do inconsciente. Ele dizia sangue, e o povo ouvia redenção. Dizia raça, e o povo ouvia pertencimento. Dizia inimigos internos, e o povo via os rostos dos vizinhos, dos professores, dos velhos rabinos da esquina. A linguagem se tornou arma, e ele era o mestre de cerimônias de um ritual de regressão. Freud havia escrito sobre as massas. Elas não pensam, elas sentem. Elas desejam um pai. E Hitler, com seu corpo rígido, seu tom profético e sua fúria contida em gestos milimetricamente ensaiados, apresentou-se como esse pai totêmico. Não o pai amoroso, o pai primitivo. Aquele que mata, pune e, portanto, protege. A Alemanha era um filho órfão, e ele se posicionou no altar do trauma como resposta. Era menos um líder e mais um fetiche. A substituição simbólica da ausência por uma imagem carregada de libido coletiva. E como toda linguagem fetichista, ela não visa a verdade. Ela visa o gozo. Por isso, Hitler gritava. Gritava como quem expulsa demônios. Como um exorcista ao contrário, invocando o mal com a saliva da multidão. Seus comícios se tornaram transes coletivos. Havia neles uma liturgia. O povo, primeiro silencioso, se enrijecia.
Depois, em uníssono, urrava. Era como um retorno à caverna, ao tempo anterior ao tempo, quando só existia instinto e violência. A saudação nazista com o braço estendido era uma coreografia do desejo de fusão. Eu sou parte do corpo nacional. Eu obedeço porque existo. Nesse cenário, as palavras de Hitler não convenciam, possuíam. Os judeus, mais uma vez, tornaram-se signo absoluto. Não importava quem fossem na realidade. Importava o que simbolizavam. O outro, o sem pátria, o sem corpo nacional, o sem pureza. A construção do inimigo era, na verdade, uma construção do eu ideal. Ao nomear o que se odiava, a Alemanha finalmente podia amar algo, a si mesma, mas deformada. Não como era, mas como queria ser. Hitler prometia isso. Eu farei vocês amarem quem vocês nunca foram e odiarem quem vocês nunca entenderam. O antissemitismo, então, não era apenas ideológico, era libidinal. Era um erotismo invertido do ódio, a excitação da exclusão, a catarse da violência prometida. E a linguagem da fera tinha um ritmo, uma dança interna. Começava com queixa, deslizava para a ameaça, terminava em promessa. Promessa de retorno à glória, promessa de império, promessa de eternidade. Era a sedução do narcisismo ferido. Você foi traído, mas comigo será invencível. E o povo, sufocado pela dúvida, aceitou o consolo do delírio. Na análise freudiana, chamamos isso de formação reativa. O ódio ao outro é, na verdade, a proteção contra algo que se deseja, mas não se pode aceitar. No fundo, o que Hitler prometia era uma infância perdida, um mundo binário, simples, onde há o bem e o mal, o certo e o errado, o puro e o impuro. Ele não oferecia política, oferecia regressão. A Alemanha inteira regrediu à infância, não como tempo de inocência, mas como tempo de obediência. E a linguagem da fera se tornou o canto de ninar de um povo que queria dormir para a razão. Mas o sono era pesado, e dentro dele crescia o pesadelo. Toda a nação se imagina como uma mãe. Ela nutre, acolhe, protege. Mas o que acontece quando essa mãe é violada, invadida, feita refém do tempo? Ela sangra, e seu sangue não se estanca. Escorre pelas ruas, infiltra-se nas casas, respinga nas almas. A Alemanha de Hitler era essa mãe, maculada, envergonhada e por isso sedenta por vingança. No centro do delírio nazista estava o mito da terra, a pátria como solo sagrado, o sangue como elo biológico com o território, a pureza racial como forma de preservar o ventre fértil da nação. Hitler sabia disso e reconstruiu a imagem da Alemanha como uma mãe traída. Ela, que dera tudo aos seus filhos, agora era ultrajada por corpos impuros, ideias estranhas, raças miscigenadas. Sua fertilidade, dizia ele, estava contaminada. E como toda figura materna mitológica, ela exigia sacrifício. A psicanálise freudiana sempre desconfiou da figura da mãe idealizada. Quanto mais se exalta, mais se reprime. E quanto mais se reprime, mais a imagem retorna como monstro, ou como pretexto para matar. A propaganda nazista era saturada de imagens femininas, mulheres loiras, grávidas, sorrindo em campos verdes. A maternidade exaltada, transformada em arma política. Mas por trás disso havia o horror. A mulher real foi apagada. Ela não era mais sujeito, era útero nacional, objeto de fertilização ariana, mecanismo biológico a serviço do Reich. Enquanto isso, a verdadeira mãe, a Alemanha simbólica, era representada como uma entidade sangrando, dilacerada pelas influências degeneradas da modernidade. Os judeus eram os violadores, os marxistas, os corruptores, os estrangeiros, os invasores. E como em toda narrativa mítica, a restauração exigia dor. A juventude foi convocada como semente pura. Os jovens foram arrancados dos lares e lançados à fornalha do ideal. A Hitlerjugend não era apenas um movimento, era uma castração precoce. Retirava-se o afeto familiar e colocava-se o pai-estado no lugar.
O complexo de Édipo era dissolvido em nome do coletivo, e no vazio deixado pela família entrava o fanatismo. Hitler, agora transfigurado em símbolo messiânico, passou a ser visto como aquele que restauraria a honra da mãe violada. A psique coletiva vivia um transe edipiano invertido. Em vez de desejar a mãe, os filhos desejavam vingar sua dor. Mas a vingança era cega, animalesca. E a mãe, como toda figura mitificada, nunca era suficiente. Na prática, esse culto à maternidade pura justificava a destruição do que não era puro. Os deficientes mentais foram os primeiros. As clínicas psiquiátricas começaram a se esvaziar. Depois, os ciganos e os homossexuais. E os dissidentes, tudo isso em nome da mãe pátria, tudo isso como parte de uma cesariana mística que retiraria de seu ventre uma nova raça. A Alemanha sangrava por dentro, mas agora achava que curava. O delírio coletivo era tão forte que mesmo as vítimas começaram a duvidar de si. O medo havia paralisado o pensamento, e o pensamento fora substituído por dogma, por hino, por farda. Nas escolas, as crianças desenhavam o mapa da Alemanha como se fosse um corpo. Nas igrejas, padres misturavam Cristo e Führer em sermões esquizofrênicos. No teatro, os corpos judeus sumiam, primeiro dos palcos, depois das ruas, depois dos registros. A terra era o corpo da mãe, e qualquer corpo estranho precisava ser arrancado, como um tumor, como um aborto. O inconsciente não mente, e naquele momento ele gritava: "Purifiquem a mãe!" O horror crescia não nos porões, mas à luz do dia. E a grande ironia: quanto mais Hitler exaltava a mãe pátria, mais ele a destruía, pois nenhuma mãe sobrevive à obsessão do filho, e nenhuma nação sobrevive ao culto de sua própria pureza. No fundo, Hitler não queria restaurar a mãe. Ele queria possuí-la, fusionalmente, violentamente, simbolicamente. Era o retorno do desejo incestuoso do filho ressentido. E a mãe sangrava. Toda fome reprimida, cedo ou tarde, exige saciedade. E quando a fome é simbólica, fome de vingança, de pureza, de reparação narcísica, ela não se contenta com migalhas. Ela exige carne, sangue, cidades em ruínas e corpos empilhados como oferendas. O Terceiro Reich havia se tornado um templo. Não mais de ideias, mas de rituais. E no centro deste templo, Hitler não era apenas Führer, era sumo sacerdote da morte. A Alemanha, agora transformada em organismo totalitário, funcionava como um único corpo. O partido era o sistema nervoso, a propaganda, o sangue que circulava, o povo, os membros obedientes, e Hitler, a mente delirante. E toda mente, quando tomada pelo delírio, sonha em expandir. O expansionismo nazista não era apenas político, era pulsional. Era a necessidade de ocupar, invadir territórios externos para calar o vácuo interno. A invasão da Polônia foi o primeiro ato de canibalismo geopolítico. Como um predador que fareja carne fraca, o Reich atacou com precisão cirúrgica. Mas não buscava apenas terra, buscava símbolos, busca por conquista como compensação pela humilhação passada. Era a lógica da compulsão à repetição descrita por Freud. O trauma que retorna, travestido de triunfo. A guerra, agora, era a repetição invertida da primeira, só que desta vez, com o sonho da vitória total. Desta vez, o império não cairia. Desta vez, a mãe seria vingada. E como todo banquete ritualístico, houve preparo. Primeiro, a desumanização. O judeu, o russo, o comunista, todos convertidos em vermes, ratos, vírus, não eram mais humanos e, portanto, não mais dignos da linguagem, da memória ou da compaixão. Freud já havia escrito que, quando o superego coletivo entra em estado de excitação punitiva, o gozo é encontrado na destruição. E foi isso que se viu. Multidões que batiam palmas para execuções. Soldados que fotografavam linchamentos como lembrança de férias. Crianças que apontavam os dedos para trens lotados, sem saber que aqueles vagões carregavam a própria alma alemã para o inferno. Nos campos, os fornos acesos não eram apenas instrumentos de extermínio. Eram símbolos alquímicos. Ali,
O Reich queimava seus pecados, suas vergonhas, seus recalques. Mas ao invés de purificação, o fogo produzia cinzas. E as cinzas cobriam tudo: roupas, pele, céu. O banquete do abismo era farto, mas havia algo ainda mais monstruoso: a normalidade. Burocratas assinavam listas de transporte como se estivessem lidando com caixas. Médicos mediam crânios, catalogavam, escolhiam quem vivia e quem morria. Não por raiva, mas por método. A linguagem técnica substituiu a linguagem humana. E assim, o horror virou papelada, virou estatística, virou rotina. Foi o triunfo do superego perverso, aquele que não grita, mas ordena calmamente. Hitler, enquanto isso, isolava-se cada vez mais em sua própria mente, cercado de delatores, aduladores e silêncio. Tomava decisões como quem joga dados com os deuses, planejava ataques como quem escreve um mito. Ele já não governava, delirava, mas o povo seguia, pois quando o gozo é partilhado, a culpa se dissolve. Milhões marchavam, obedeciam, denunciavam. Cada ato de horror era precedido por uma ordem, e por isso sentiam-se inocentes. Mas no fundo, sabiam. O inconsciente sempre sabe, e o banquete não se limitava aos inimigos externos. O próprio povo alemão começou a ser devorado. Quem discordava, desaparecia. Quem duvidava, era marcado. Quem sentia culpa, calava. Era o banquete do abismo. E o abismo tinha fome infinita. Hitler, o símbolo do trauma, havia se tornado o agente de sua repetição catastrófica. Mas agora, a repetição estava em seu auge. E como todo ciclo pulsional, o clímax se aproximava. O espelho é um símbolo traiçoeiro. Ele reflete, mas também esconde. Reflete o que queremos ver, esconde o que recusamos saber. A Alemanha nazista passou anos hipnotizada por esse espelho idealizado. A imagem de uma nação forte, pura, invencível. A ilusão narcísica de uma pátria restaurada, de um povo redimido. Mas o espelho começou a rachar. Primeiro foram as fissuras invisíveis, a derrota na Batalha da Inglaterra, a longa e gélida marcha na União Soviética, onde tanques viravam túmulos, a lenta desmoralização da Wehrmacht, antes glorificada como divindade militar, agora afogada na lama e no medo. Mas o inconsciente nacional ainda resistia. O delírio precisava ser mantido, porque sem ele só restaria o trauma original. Hitler, enclausurado em seu bunker emocional, já não falava como homem. Falava como espectro. Seus discursos ecoavam numa sala vazia, onde a única plateia era o próprio delírio. Os generais viam a verdade se aproximando e mentiam. Os ministros, tomados pelo pavor da queda, fingiam acreditar. Era como um ritual necrofílico onde se tentava manter o cadáver do Reich respirando. E o povo? O povo começava a ver os bombardeios em Dresden, as sirenes noturnas, os abrigos lotados. As crianças enterradas sob concreto. O terror voltava, mas agora com sotaque inglês, russo, americano. O espelho estilhaçava-se diante dos olhos da massa. E quando o espelho quebra, o que sobra é o horror, a imagem real. A pátria não era pura, era uma máquina de matar. O povo não era eleito, era cúmplice. Hitler não era um salvador, era o sintoma final de uma doença que ninguém quis tratar. E o colapso, então, foi interno. Antes mesmo da queda de Berlim, o colapso já havia acontecido na alma. Hitler, em seu refúgio subterrâneo, se tornava símbolo da regressão final. Um homem sem ar, sem amigos, sem libido. Um corpo cercado por paredes de concreto, esperando o fim como uma criança espera castigo. Sua morte não foi apenas biológica, foi simbólica. Ao suicidar-se, Hitler devolveu ao povo o que havia tomado: a projeção. Sem o Führer, não havia mais onde colocar a culpa. Agora,
ela voltava, como um espelho de cacos pontiagudos. A Alemanha foi forçada a olhar, a abrir as portas dos campos, a respirar as cinzas dos fornos, a encarar as valas comuns. A Europa, como um grande inconsciente coletivo, foi invadida pelas imagens da verdade. Imagens que não pedem interpretação, imagens que machucam, e Freud sabia. Não há cura sem confronto, mas há confrontos que matam o sujeito antes da análise começar. A Alemanha, ao fim da guerra, era uma psique dissociada, dois corpos, duas almas, duas negações diferentes. O leste afogava-se na culpa comunista, o oeste na culpa capitalista, ambos construindo novas repressões para não lembrar o que haviam sido. E o espelho, ele seguia lá, trincado, sujo de sangue e memória. A nova geração cresceria tentando reconstruí-lo, mas o reflexo jamais seria o mesmo, porque agora o que se via ali era o monstro dentro, não como outro, mas como parte. Quando tudo termina, o que resta? Resta o cheiro, resta o som abafado das lembranças, resta a culpa, não como algo que se diz, mas como algo que se é. A Alemanha, em 1945, era um cadáver tentando respirar. As cidades, fantasmas mutilados, as estações de trem, túmulos, as casas vazias de alma. Mas o que mais pesava não era o que se via, era o que não se podia dizer. A geração que sobreviveu carregava nas costas um silêncio espesso, pais que não falavam do que viram, mães que não explicavam para onde os vizinhos judeus tinham ido, filhos crescendo com a estranha sensação de que a língua materna estava contaminada, como se o idioma inteiro tivesse sido usado para mentir, marchar, matar. A culpa que se instalou não era moral, era existencial. Não se tratava de arrependimento, tratava-se de um buraco, um ponto cego na identidade nacional. Freud falava da culpa inconsciente como motor do sofrimento neurótico. Mas o que fazer quando essa culpa não é de um sujeito, e sim de um povo inteiro? A Alemanha do pós-guerra tentou reagir de formas distintas. No início, com negação. Depois, com racionalização. Por fim, com um tipo peculiar de melancolia, aquela que não busca consolo, mas que se agarra à dor como único vínculo com o real. O Holocausto tornou-se um sintoma não elaborável, porque o trauma não estava apenas nos mortos, mas nos vivos, nos que calaram, nos que colaboraram, nos que sabiam. E essa culpa não cabia nos tribunais. Os julgamentos de Nuremberg condenaram alguns, mas a psique nacional não estava no banco dos réus, estava nas calçadas, nos salões, nas escolas. Os sonhos dos sobreviventes eram povoados de trens, de gritos, de cinzas. Mas os sonhos dos que assistiram calados, esses eram mais difíceis de narrar. Sonhos onde o som sumia, onde o corpo congelava, onde o tempo se repetia como maldição. O trauma nacional, como um organismo, reagiu da única forma que sabia, dividindo-se. Alemanha Ocidental, reconstrução, consumo, progresso. Alemanha Oriental, vigilância, paranoia, reeducação. Mas em ambas, o mesmo espectro. O fantasma da culpa, que não encontra ritual de expiação. A literatura tentou, o cinema tentou, a psicanálise tentou, mas havia um ponto inalcançável, como um núcleo de fogo que ninguém podia tocar. E assim, formou-se um novo recalque, desta vez não de glória, mas de vergonha. O alemão moderno cresceu pisando em solo contaminado, não pela guerra apenas, mas por algo mais sutil, a sensação de que tudo o que ele é foi construído sobre o horror. O trauma nacional se tornou herança, mas uma herança indizível, transmitida não por palavras, mas por ausências, por gestos evitados, por silêncios densos em torno da mesa de jantar. O inconsciente de um povo não esquece, ele guarda, ele repete, ele recalca até que em algum momento retorne, não mais com fardas talvez, mas com outras máscaras. E é por isso que lembrar é necessário, não como forma de orgulho invertido, mas como forma de vigília, porque a culpa não desaparece. Ela muda de linguagem. Curta este vídeo, compartilhe com quem ainda acredita na necessidade de escavar o passado, inscreva-se no canal Psicanálise das Trevas e ative as notificações.
A jornada termina aqui. Mas o silêncio, esse continuará falando por muito, muito tempo. Até a próxima sessão, ou até o próximo sintoma. O que vier primeiro.